Questão 6. O padeiro João demora 45 minutos para assar seus pães. A figura ao lado mostra o horário em que ele acabou de tirar os pães de uma fornada. A que horas ele colocou esses pães para assar? Então, se você tem bastante prática com relógio, é até que tranquilo, né? E tem vários jeitos de se resolver, cada um pode adotar uma estratégia diferente, mas vamos analisar um aqui. Eu vou copiar aquela imagem do relógio, trazer para cá para baixo, sempre dar uma descalibrada, né? Pronto, tá aqui o nosso relógio. A gente sabe que ele quer, o que que ele quer, né? Ele quer saber que horas que ele colocou aqueles pães para assar. Ele tirou agora. Aí quando ele tirou, tava marcando esse horário aqui, ó. O ponteiro pequeno é o das horas e o grande é dos minutos. A gente sabe que dos minutos, a cada número que ele anda no relógio, em minutos ele andou 5 minutos. E o da hora é um mesmo. De 1 para 2 é uma hora só, de 2 para 3 é uma hora só. Agora o relógio, o ponteiro grande, quando ele anda de um número para o outro, ele anda 5 minutos. Então, seria só a gente voltar 45 minutos, né? Se a gente tiver com a habilidade na fração, na divisão, 45 dividido por 5 vai dar 9, né? Então, eu vou pulando 9 para trás, ou seja, 12 menos 9. Aí eu vou chegar com o ponteiro dos minutos no 3, né? Então aqui, ó, andei 5 minutos para trás, 10 minutos para trás, 15 para trás, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Perceba que bateu certinho. Então, o nosso ponteiro dos minutos estará apontando para o 3. E o das horas, bom, ele marcou 3 horas agora, mas antes, há 45 minutos atrás, não estava marcando 3 horas ainda, né? Ele estava marcando um pouco depois do 2. Ele também não estava marcando exatamente 2, porque aí senão teria 2 horas exatas. Então ele estava um pouco na frente do 2. Então o nosso ponteiro pequeno das horas, desenho muito inclinado, né? Ele vai estar um pouco na frente do 2, entre o 2 e o 3, né? Então vai ser essa figura que a gente vai procurar. E a gente acha essa figura na letra B. A C confunde um pouco. Seria talvez mais. Poderia causar confusão. Mas o nosso gabarito é letra B mesmo. Questão 7. Isabel e Paula estão brincando de par ou ímpar. Cada uma delas mostra uma de suas mãos. E elas contam o total de dedos mostrados. Paula escolheu par e mostrou a mão como na figura. De quantas maneiras Isabel pode mostrar sua mão e ganhar a brincadeira? Questão muito divertida, né? Então, o enunciado é um pouco grande. Vamos entender o que está acontecendo e o que a gente quer descobrir. Isso é importante. A gente tem a Paula e tem a Isabel. Primeiro ponto. A Paula, na brincadeira, escolheu par. Então, necessariamente a Isabel está jogando, escolhendo ímpar. Certo? Ele não fala aqui claramente que a Isabel escolheu ímpar, mas se deduz, né, que na brincadeira de par ou ímpar, basta que um escolha e o outro automaticamente vai ficar com a outra opção, né? Então, se a Paula escolheu par, automaticamente a Isabel
escolheu ímpar e bateu as iniciais, né? P e P e I. Tá. Aí, a Paula escolheu par e mostrou a mão como está aqui na figura. Então, qual número ela está mostrando aqui? Ela está indicando o número 4, né? Beleza. E aí ele vem para o comando da questão. O que ele quer saber? De quantas maneiras Isabel pode mostrar sua mão e ganhar a brincadeira? Então aí você tem que refletir. Como que eu posso montar um plano, se agora eu entendi o que ele quer, para resolver essa questão? E aí tem que entender a situação do jogo, né? Agora a Isabel vai ter que escolher um número. Só que eu quero analisar todas as possibilidades que essa escolha que ela fará faça com que ela ganhe. Então eu posso fazer isso de maneira direta, já combinando só essas possibilidades, ou posso analisar todas e depois ir selecionando. Se a gente tivesse um pouquinho mais de domínio sobre a paridade dos números, né? Sobre esse conceito de paridade dos números, de par e ímpar, a gente pode entender o seguinte. Quando a gente soma dois números, um deles é par e o outro é ímpar, o resultado sempre será ímpar. Quando a gente soma dois números pares, o resultado sempre será par. E quando a gente soma dois números ímpares, o resultado também será par. Aí, a partir desse entendimento, poderia se resolver também, de maneira mais rápida. Mas vamos fazer mais devagar e analisar todas as combinações possíveis. Aí eu penso, bom, quais são as possibilidades que Isabel tem para escolher? Ela vai mostrar uma mão também, igual a Paula mostrou, né? Para o ímpar a gente joga com uma mão. Então, a Isabel, ela pode jogar o 0, certo? Ela pode indicar dedo nenhum. Ela pode jogar o 1, ela pode jogar o 2, o 3, o 4 e até o 5, né? Então ela tem essas 6 possibilidades de jogadas e ela naturalmente vai escolher uma, né? Mas o que a gente não quer saber qual jogada ela fez, quer saber de quantas maneiras ela poderia mostrar a mão e ganhar a brincadeira, né? Ou seja, para ela ganhar, o resultado tem que ser ímpar. Então tem que ser alguma coisa mais 4, dando um resultado ímpar. Então a gente sabe que para isso acontecer, o 4 é par. Então para eu somar alguma coisa ao 4, esse resultado da ímpar, eu tenho que somar um número ímpar. Então olha só, o 4 mais 0 vai dar um resultado par, certo? Vai dar 4. O 4 mais 1 vai dar um resultado ímpar, que é o 5. O 4 mais 2 vai dar um resultado par, que é o 6. O 4 mais 3 vai dar 7, que é ímpar. O 4 mais 4 vai dar 8, que é par. E o 4 mais 5, finalmente, não morra de tédio ainda, vai dar 9, que é ímpar. Então, aqui a gente analisou todas as possibilidades que a Isabel tinha. Então vamos pegar agora só as que são favoráveis a ela, né? Ou seja, só as possibilidades que resultam ímpar. E são 1, 2, 3. Então o nosso gabarito é a letra C. Questão 8. 4 das figuras abaixo são desenhos da mesma roda gigante do parque de diversões. Qual das figuras abaixo não é um desenho dessa roda gigante? Então atenção aqui, eu quero o que não é. Quero a alternativa que não é, ou seja, incorreta. Então, 4 dessas rodas gigantes são iguais, né? Então, aqui é mais uma questão de percepção visual. E esse tipo de questão costuma ser muito pessoal, né? Cada um vai desenvolver o seu
raciocínio para conseguir filtrar. O importante é que seu raciocínio consiga eliminar todas as outras alternativas, né? Quando o seu raciocínio acha certa, mas ele também tem que poder explicar o porquê que das outras não serem a resposta, para ele ser um raciocínio coerente. Então vamos dar uma analisada rápida e depois a gente tenta filtrar alguma informação, né? Então aqui a gente já percebe que vai ter alguma coisa a ver com a ordem que as cores dessas cabines estão aparecendo, né? É suspeita de alguma coisa desse tipo. A gente poderia suspeitar talvez da quantidade de cabines em cada roda gigante, mas isso também não parece ser a melhor técnica, porque todas as quantidades de cabines são iguais. Então tem mais a ver com a cor mesmo, e com a ordem das cores, né? Então a gente vai analisando e vai percebendo que a gente tem no máximo duas cores juntas. Então veio duas cabines brancas, depois vieram duas pretas, aí uma branca, duas pretas, duas brancas. Então, analisando dentro dessa perspectiva, a gente já vê que todas elas estão seguindo esse padrão, né? De ter no máximo duas cabines da mesma cor juntas, né? Sendo que na E isso muda. Na E aparecem três. Então, isso indica que essa é a nossa resposta, né? Porque ela não é igual às outras quatro. Então, o gabarito é letra E. Questão 9. Os dois triângulos ao lado têm lados iguais. Ou seja, são triângulos equiláteros, né? E os dois triângulos são iguais. Joaquim montou figuras juntando esses triângulos pelos lados ou colocando um em cima do outro. Qual das seguintes figuras não pode ter sido uma das montadas por Joaquim? Então, uma das táticas de resolução de problema é você se colocar no lugar do personagem. Se ele contou uma historinha, você se coloca no lugar do personagem. Então, imagina que você é o Joaquim montando essas figuras. E você está usando essas duas peças aqui, ó, esses dois triângulos. E aí você tenta ver se é possível, você vai analisando as alternativas e ver se é possível montar essa alternativa usando essas duas peças. Se for possível, então essa alternativa não é a nossa resposta, porque eu quero a alternativa que não pode ter sido uma das montadas por Joaquim. E ele estava usando essas duas peças aqui, certo? Então qual das alternativas não pode ser montada usando somente essas duas peças aqui? Isso aqui são triângulos equiláteros, né? Vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Pronto. Triângulos equiláteros, eles têm os três lados iguais. Então se aqui é L, aqui também vai ser L, né? E esses três ângulos são iguais também. Eu tô falando isso aqui porque, por exemplo, se você quiser brincar de tentar montar essas duas peças aí, e é sempre legal também se você tem a possibilidade de reproduzir essas figuras, e aí você montar aí, por exemplo, você corta esses dois triângulos, você faz dois triângulos ou imprime o material e você brinca de montar isso aqui e testa, né? Fisicamente seria legal também. E aí se você quiser desenhar um triângulo equilátero, você vai ver que é um pouco difícil, né? Então, ter a informação dos ângulos ajuda se você tiver um transferidor. Tá. E aí agora a gente vai testar analisando visualmente, né? Percepção visual. A gente consegue se a gente colocar as duas peças sobrepostas, né? Uma em cima da outra, de maneira alinhadinha. Então a gente consegue reproduzir a figura da letra A. Então ela não é uma alternativa pra gente, né? Ela não é a nossa resposta. A letra B,
analisando um pouquinho, a gente consegue dividir um quadrado em 2 triângulos, né? Mas 2 triângulos retângulos, não equiláteros. Triângulo retângulo, esse lado aqui, né, o oposto a esse ângulo de 90 graus, ele é maior que os outros dois, então ele não forma um triângulo desse tipo, embora forme um triângulo também. Não, mas não que precise saber disso para resolver a questão, tá? Se trata de uma questão de percepção visual. Então, por raciocínio lógico, seria possível perceber que qualquer que seja a posição que você tente combinar essas duas figuras, você não vai conseguir formar um quadrado. Ou então, se o quadrado ficou na dúvida, pula ele e vai para as outras alternativas. E aí a gente faz por eliminação. Então, a C eu consigo formar com essas duas peças? Consigo. Se eu colocar um assim, né, e o outro mais ou menos assim, vai dar para formar essa figura. Então, ela também não é uma alternativa para a gente. A D talvez seja mais fácil de analisar, né? Se eu colocar eles ligados por algum dos lados, eles vão formar essa figura aqui tranquilamente. E aí, também é possível de ser formada, né? A gente começa colocando um assim, aí vem com o outro por cima, né? A base do outro encosta aqui e a ponta encosta aqui. E fica mais ou menos assim. Então, por eliminação, a gente escolheria o quadrado de qualquer forma, tá? Mas vamos aproveitar esse triângulo bonitinho aqui desenhado e vamos testar. Vou pegar ele, vou duplicar para ter certeza que é igual. São iguais, né? E agora eu vou rodando eles. Por exemplo, formar a letra A. A letra A, ó, se eu conseguir, sobrepus os dois triângulos. Aí eu formei a letra A. Agora eu vou formar a letra C. A letra C ficaria mais ou menos assim, né? Então perceba que é possível também formar a letra C. Agora eu vou formar a letra D. Fica... esse aqui acho que não é equilátero. Esse triângulo aqui é só isósceles. Mas enfim, ilustra. A gente consegue fazer aqui a letra D. E a letra E é só eu trazer para cá, ó, a base, a ponta de um encostando na base do outro. A única figura que eu não consigo formar é o quadrado, né? Ó, se eu tento aqui, ó, achar o quadrado, ó, não consigo. Passo direto e formo a letra D. Eu tento ir meio de lado assim. Também não vai dar. Então perceba que o quadrado é impossível ser formado com esses dois triângulos. A não ser que fossem dois triângulos retângulos. Aí eu conseguiria formar um quadrado. Fossem dois triângulos retângulos iguais. Questão 10. Ana é 5 anos mais jovem do que Beatriz. E 7 anos mais jovem do que Carla. Carla tem 15 anos. Quantos anos tem Beatriz? Então vamos lá. Primeiro, eu vou chamar Ana de A, Beatriz de B e Carla eu vou chamar de C. Então, onde estiver A, isso quer dizer a idade da Ana. Onde tiver B é a idade da Beatriz. E onde tiver C, significa a idade da Carla. Isso ajuda muito na hora de montar meus esqueminhas para resolver a questão, né? Tá, agora eu entendi o que a questão informou e o que ela quer. Ele informou que tem 3 meninas e que as idades delas estão uma em função da outra, né? A idade, principalmente a da Ana. A da Ana, ele diz que é 5 anos mais jovem que Beatriz. Ou seja, um exemplo para entender o que ele está dizendo, para entender o português da coisa. E se a Beatriz tiver
10 anos, a Ana vai ter 5, né? Porque a Ana é 5 anos mais jovem. Então, em termos numéricos, isso ficaria 10 menos 5, para eu descobrir a idade da Ana. Tá? Agora volta para cá. Isso foi só um exemplo ilustrativo. Ele informou a idade de alguma delas? Informou. Ele informou a idade da Carla. Então isso é bom. Porque aí agora eu vou buscar alguma relação da idade das outras com essa informação conhecida. Então a idade das outras são duas informações desconhecidas e a idade da Carla é uma informação conhecida. E agora a gente vai, através dessa informação que foi dada, que é conhecida, né, deduzir a informação desconhecida. Então, se a idade da Carla é igual a 15, então a gente pode deduzir que a idade da Ana é 15 menos 7. Ué, por quê? Porque aqui, ó, ele afirma que Ana é 7 anos mais jovem do que Carla. E aí, 15 menos 7 vai dar 8. Então, ao saber a idade da Carla e ao entender a relação que a idade da Ana tinha com a idade da Carla, a gente descobriu a idade da Ana, que é igual a 8 anos. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa para descobrir a idade da Beatriz. A gente sabe que a Ana é 5 anos mais jovem do que Beatriz. Então a idade da Beatriz vai ser 8 mais 5. Que a Beatriz em relação à Ana, a Beatriz é 5 anos mais velha. Então, se a idade da Ana é 8, a idade da Beatriz é 8 mais 5. Então, isso implica que a idade da Ana é igual a 13 anos. Gabarito, letra C.